Bom, então agora vamos falar sobre as aplicações do jejum intermitente no diabetes mellitus. Aproximadamente 4 milhões de pessoas com idade entre 20 e 79 anos morreram por diabetes em 2015, o equivalente a um óbito a cada 8 segundos. Olha só, pessoal, o quanto alarmantes são esses dados que as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes recente, né, bastante recente, atual, 2020 aqui, traz para a gente. Nesse documento existe uma projeção que foi levantado pela Organização Mundial da Saúde, onde existe essa projeção para diversos países, Canadá, Itália, França, Argentina, México, Estados Unidos, Alemanha, inclusive o Brasil. E nessa projeção está mostrando para nós que o Brasil tem 12,5 milhões de portadores de diabetes mellitus na faixa de idade entre 20 e 79 anos. São dados de 2017. E a projeção para 2045 é que haja 20,3 milhões, então é um aumento aí de 75% a 80% a mais, né? Então são dados bastante alarmantes e mostram a grande atenção que tanto a sociedade quanto principalmente nós profissionais da saúde devemos dar a esses índices, né? Levando em conta que o diabetes é uma doença que traz com ele consigo várias outras comorbidades e problemas de saúde. E aí foi constatado, né, isso já é bastante demonstrado em diversos estudos há bastante tempo, que a perca de peso modesta, de 5 a 7% do peso inicial, já melhora parâmetros de risco de diabetes, prevenindo a progressão do pré-diabético para o diabético mellitus tipo 2. O diabetes é um tipo de patologia que antes da pessoa ser acometida, ela vai mostrando parâmetros relacionados à doença, vão modificando de maneira crônica, então ao longo do tempo. E com isso dá para se verificar indivíduos que estão com esses parâmetros identificando apenas um pré-diabético. Então, a perda de peso modesta já reduz esses parâmetros. Quais seriam esses parâmetros, então? A glicemia de jejum, a insulina e o aumento da sensibilidade à insulina. Ou seja, eu aumentando a sensibilidade à insulina, com uma leve perca de peso, que é isso que esses estudos vêm demonstrando, eu já vou ter uma ação dessa insulina maior na minha célula. Essa insulina tendo uma maior ação, o transporte de glicose para dentro da célula já se torna mais efetivo. Automaticamente a glicemia de jejum diminui. E como a glicemia diminui, diminui também o índice de insulina. Então, o grande segredo do diabetes mora na sensibilidade à insulina na célula, ou seja, a sua ação na célula. Isso se tratando do diabetes tipo 2. Já o diabetes do tipo 1 é uma doença autoimune, né? Quase sempre genético, onde as células do sistema imunológico acabam atacando as células beta-pancreáticas, que são essas células responsáveis pela produção de insulina. Então, a diferença do diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que não há produção de insulina. Normalmente, é verificado maiores índices em crianças, né? Já nasce ou nos primeiros anos de vida, já são detectado uma ausência na produção dessa insulina. Porém, já foi demonstrado também que isso ocorre em adultos, né, de pessoas de meia idade, também por algum motivo o gene pode se expressar e produzir células do sistema imunológico que leva à destruição dessas células pancreáticas e a redução ou cessa totalmente a produção de insulina. Então o indivíduo ele é adulto já assim e descobre-se que ele passou a ser portador do diabetes tipo 1. Mas quase sempre a patologia, a maior prevalência é do diabetes tipo 2, mas o jejum intermitente tem aplicação nos dois tipos. Em um estudo de 12 semanas, participantes com excesso de peso, obesidade, com IMC entre aproximadamente 35, a média ali,
com o diagnóstico já de diabetes mellitus tipo 2, com exame de hemoglobina glicada em média 7,4. Se não me falha a memória aqui, o esperado da hemoglobina glicada no indivíduo que não é portador de diabetes é menos que 5,7. De 5,7 a 5,7 a 6,5 é um pré-diabético, é o diagnóstico de pré-diabético. Acima de 6,5, o diagnóstico já é de diabetes. Então, aqui a média era de 7,4, mais ou menos 1,3%. Então, todos nesse estudo já eram portadores de diabetes, tá? Foram divididos em dois grupos. Então, vamos lá. Um grupo tinha restrição de energia severa de 2 dias, onde eles ingeriam em média entre 400 a 600 calorias por dia, com 5 dias de consumo habitual, onde eles ingeriam uma quantidade livre, habitual do seu dia a dia de alimento. O grupo 2, a dieta era de restrição calórica moderada, arredondando aqui então, era em média de 1.200 a 1.600 calorias. Tá? Esse é o grupo 2. Então, o grupo 1 era o jejum intermitente, tá? Porque esses 2 dias aqui de restrição energética severa, de 400 a 600, é considerado um jejum de 25% a 30% de ingestão calórica. Quais foram os resultados? Houve redução da hemoglobina glicada, quase 1% de redução. O peso corporal, em média, 4%. Lembra que no slide anterior falava que reduções modestas de 5 a 7% do peso corporal já tinha melhora no diabetes? Nesse estudo eles reduziram 4%. E redução do apetite de forma similar em ambos os grupos. Então, tanto o grupo que fez jejum intermitente de 2 dias apenas e dieta livre nos demais 5 dias, perderam e melhoraram o índice de hemoglobina glicada, assim como a restrição diária, constante, ou seja, todo dia esses indivíduos tinham uma dieta em equilíbrio, né? Conclusão: o jejum intermitente é uma estratégia adequada de tratamento para esses pacientes. Mas o professor Davis, se ambos tiveram uma dieta, um resultado, né, parecido, um resultado similar, qual foi o maior benefício do jejum intermitente nessa aplicação aqui? De fato, os benefícios não teve maior ou menor benefício, os benefícios foram similares. Porém, verificamos que o jejum foi realizado, a restrição foi de apenas 2 dias. Nós vamos verificar mais adiante que alguns indivíduos, né, uma grande parte da maioria dos indivíduos, para se obter essas respostas benéficas, preferem fazer menos dias de dieta e deixar os outros dias da semana o seu consumo habitual, né, a dieta livre, do que ficar naquela dieta de restrição calórica e controle alimentar todos os dias. Então, poderíamos dizer, de acordo com alguns pesquisadores, que eu trago mais à frente, que o benefício seria nesse sentido. Eu não precisaria fazer dieta todos os dias. Eu fazia uma longa restrição calórica durante 2 dias e os outros 5 dias estava livre, que é o que mostrou aqui nesse estudo. Um outro estudo observou a aplicação do jejum de 18 a 20 horas por dia, ou seja, agora sim, né, o jejum já foi diferente, de 18 a 20 horas, durante 2 semanas, então apenas 2 semanas, em adultos também com diabetes mellitus, sendo permitida apenas a ingestão de chá, café e água dentro dessas 18 a 20 horas. Então vamos entender, se esses indivíduos ficaram de 18 a 20 horas em jejum, quem fez 18, ele teve uma janela de apenas 6 horas de alimentação. E quem fez 20 teve uma janela de apenas 4 horas de realimentação. Durante esse tempo de realimentação, os participantes podiam comer o que preferiam, então estava livre a dieta para eles. Incluindo pelo menos, a única exigência era que incluísse pelo menos 1/3 de proteína. Então, dentro das 6 ou 4 horas que eles podiam se alimentarem, era livre
porém, no mínimo 1/3 da quantidade energética deveria ser de proteína. Foi a única exigência. E lembrando que foi apenas 2 semanas esse estudo. Resultado: os indivíduos reduziram significativamente o peso, o IMC e a glicemia de jejum. Conclusão: o jejum intermitente a curto prazo pode ser uma intervenção alimentar segura e tolerável nessas situações. Um outro estudo aqui agora, uma pesquisa bastante recente, né, de 2017, está aqui, ó, pesquisador. Pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2 e síndrome metabólica foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos diferentes. Grupo 1, programa de 7 dias de jejum, seguido de dieta mediterrânea. Grupo 2, dieta mediterrânea. Professor, mas 7 dias de jejum? Sim, pessoal, mas não assustem. Por quê? Porque esses 7 dias de jejum foi permitido, o jejum foi realizado com uma ingestão energética de 300 calorias por dia e foi composta apenas por líquidos. Então vamos entender, durante 7 dias, que eram os dias considerados dias de jejum, os indivíduos ingeriam apenas através de líquidos uma quantidade energética de 300 calorias. Então, dá para viver dentro de um estudo 7 dias seguidos em jejum? Dá para viver 7 dias seguidos, até mesmo sem a ausência total de alimento, tá? Sem alimento algum, apenas água. Então, vamos lá. Seguido, né, após esses 7 dias, eles seguiram de uma reintrodução de alimentos sólidos até atingir dieta normocalórica. Ok? Esse foi a ingestão alimentar do grupo 1. Os participantes foram avaliados antes e após 4 meses. E o grupo 2, qual foi a dieta dele que não está sendo mencionada aqui? Foi a dieta mediterrânea, tá? Uma dieta saudável. O que seria essa dieta mediterrânea? A dieta mediterrânea é uma dieta que preconiza vegetais, frutas, a base da pirâmide, que seriam os cereais sendo integrais, né? O grupo 5 ali, o grupo de leites e seus derivados, seriam leites e derivados desnatados e restringindo drasticamente o consumo de carnes vermelhas e gorduras saturadas e preconizando apenas gorduras insaturadas, principalmente do tipo ômega 9, que ela é menos inflamatória, contida principalmente no azeite de oliva extra virgem. Então, dieta mediterrânea, fruta, legumes, cereais integrais, derivados do leite desnatado, restrição de carne vermelha e gordura saturada e uma prevalência da gordura monossaturada, os azeites de oliva extra virgem, tá ok? Esse é o contexto da dieta mediterrânea. Então, aqui se verificou 7 dias de jejum intermitente seguido de dieta mediterrânea. E esse grupo não teve 7 dias de jejum intermitente. Desde o começo, né? Desde o início, foi só apenas dieta mediterrânea. E após 4 meses, verificou-se os seguintes resultados. Perda de peso similar nos 2 grupos. Então, ambos os grupos tiveram perda de peso similar. Porém, apenas o grupo de jejum diminuiu glicose e a pressão arterial sistólica e diastólica. Diminuição da glicose verifica-se, então, um benefício aí para o diabetes mellitus e a redução da pressão arterial sistólica e diastólica, como nós já verificamos nos slides anteriores, verificamos um benefício cardiovascular, ok? Então, esse foi mais um estudo aí apresentado. Agora, pessoal, temos aqui a aplicação do jejum intermitente em doenças inflamatórias. Eu trouxe para vocês aqui a principal, que é a artrite reumatoide. Tá? A artrite reumatoide nada mais é que uma doença genética também autoimune, onde as células do sistema imunológico começam a atacar as células dos tecidos conjuntivos, principalmente dos tecidos sinoviais, das membranas sinoviais das articulações. A função dessa membrana sinovial é produzir um líquido chamado líquido sinovial nas articulações,
e esse líquido que proporciona ele dá uma característica de lubrificação, como se ele lubrifica a articulação, poderíamos dizer dessa forma. Ele deixa essa articulação mais lubrificada e com isso com a melhor mobilidade e protege as cápsulas e as membranas articulares dos ossos, tá? Aí contra uma osteopenia, uma osteoartrose. Então, esse seria o benefício de uma camada sinovial saudável produzindo adequadamente esse líquido. Na artrite reumatoide, células do sistema imunológico atacam essas células, reduzindo a produção do líquido sinovial, levando essas células sinoviais à inflamação, e aí a progressão dessa doença é até mesmo chegando a uma artrose. O problema maior não seria nem a progressão da doença propriamente dita, mas sim a quantidade de dores sentido na articulação até se atingir uma artrose. E lembrando que pessoas que têm essa doença autoimune com o gene com uma expressão muito forte pode chegar a afetar até mesmo órgãos, tá? Como órgãos também contêm tecido conjuntivo e eles atacam principalmente esse tecido conjuntivo, começa a afetar pulmão, começa a afetar rim, fígado, mas quase sempre é mais assim, palma da mão, cotovelo, joelho, né? A coluna vertebral é muito atacado também, a parte entre as articulações entre os dedos, as meninges, também são bastante afetadas, ok? Então vamos lá, o jejum intermitente melhora os processos inflamatórios e dores quando principalmente combinado com dieta vegetariana, mas também há bons resultados quando combinado com dieta mediterrânea. Então, ou seja, aqui todos esses estudos verificaram a melhora da prática do jejum intermitente nos processos inflamatórios, porém, alguns estudos, a questão é um pouco contraditória. Quando realizou apenas jejum intermitente e nos demais no horário, né, nos horários de realimentação, havia uma alimentação sem controle, uma alimentação livre, o jejum intermitente acabou que não melhorando a questão da artrite reumatoide, reduzindo os processos inflamatórios. Porém, quando se é colocado jejum intermitente e o horário de realimentação, essa dieta ela é combinada com uma dieta vegetariana ou a dieta mediterrânea, aí sim obteve grandes resultados em redução das inflamações. Ou seja, somente jejum intermitente e a dieta livre parece que não teve grandes resultados. Porém, jejum intermitente com outras dietas e hábitos alimentares saudáveis teve uma grande resposta. O que ocorre é que a maioria das pesquisas dos benefícios verificados cardiovasculares, cognitivos, no diabetes, entre outros diversos benefícios que nós já comentamos aqui, que nós já verificamos aqui no curso, a maioria das dietas, o período de realimentação, ele é ad libido, ou seja, ele é à vontade, o indivíduo consome a dieta que vem na cabeça dele. E apesar da maioria dos estudos terem esse tipo de aplicação, talvez até mesmo para verificar, para ter um grupo controle, né, para coletar uma quantidade de benefício, apenas do jejum intermitente, eu acredito que a prática do jejum intermitente vai ter muito mais benefícios se o indivíduo, no período de alimentação, principalmente, ele se alimentar de forma adequada. É justamente isso que eu quero deixar mais frisado para vocês nesse curso aqui. O maior problema do jejum intermitente é se sair fazendo o jejum intermitente sem controle alimentar, sem saber se a minha densidade nutricional tá boa, tá adequada de acordo com o indivíduo, ou saber se ele realmente está tendo um bom estado nutricional saudável, porque senão a pessoa vai realizar jejum intermitente e vai continuar sem saúde. Mais para frente nós vamos verificar isso com maior detalhes, tá? Agora vamos falar um pouquinho da aplicação do jejum intermitente no câncer. A maioria dos estudos que eu encontrei foi no câncer de próstata e câncer hepático. Muito já se sabe dos benefícios da alimentação
hipoglicídica, com baixa quantidade de carboidrato. Por quê? Porque a célula tumorosa, né, o câncer, a célula cancerígena, ela se nutre principalmente de glicose. Isso já é bastante documentado na ciência. E apesar dos indivíduos portadores de câncer terem um metabolismo extremamente acelerado, né, e o que leva eles a ter um catabolismo, uma perca de massa muscular grande, onde o profissional nutricionista deve orientar uma dieta hiperenergética, hipercalórica, com um aporte energético bom, deve-se tomar bastante cuidado com a quantidade de glicose. Parece que quando se tira a glicose do câncer, ele progride numa velocidade bem menor. E alguns estudos vêm mostrando que o jejum intermitente faz com que essas células cancerígenas não consigam continuar a sua proliferação. Porém, ao mesmo tempo, existe uma necessidade grande desse indivíduo se alimentar. Além disso, eu verifiquei alguns estudos em alguns tipos de câncer, onde um pequeno período de jejum, após a realimentação, as células cancerígenas aumentaram a sua produção além do que já vinha produzindo. É como se o jejum intermitente tivesse favorecido. Restringiu, a célula cancerígena ficou sem nutrição, porém a hora que ofereceu, ela cresceu uma velocidade muito maior. Então, na maior parte dos benefícios ainda não se encontraram exatamente qual deve ser a aplicação do jejum intermitente em pessoas cancerígenas. Porém, na maioria dos estudos em câncer de próstata e câncer hepático, ou seja, de fígado, tem bastante estudo mostrando os benefícios da prática do jejum intermitente. Parece que esse tipo de câncer, durante o período de realimentação, as células da próstata e as células hepáticas não tiveram uma proliferação no período de realimentação maior do que anteriormente, e sim igual. Então, o período de jejum foi bom para inibir o crescimento, apenas nesse tipo. Então, é bastante controverso. Então, eu peço para vocês que estão assistindo esse curso, realizem uma maior quantidade de pesquisa, né? Pesquisa mais a literatura, o que está disponível na literatura, antes de sair orientando o paciente com câncer colocando jejum, porque pode ser que alguns tipos diferentes destes de câncer, o jejum intermitente será negativo. Tem um estudo aqui, em ratos e humanos. Esse mesmo autor aqui, ele verificou no mesmo estudo, ele estudou ratos e humanos em jejum, onde os ratos ficaram em 2 dias e os humanos em 5 dias de jejum. Causa uma redução de mais de 50% do IGF-1, uma diminuição de 30% ou mais na glicose e aumento de 5 a 10 vezes da IGF-BP1, proteína de ligação e inibidora do IGF, e aumento dos corpos cetônicos. Foi o que esse pesquisador verificou. Então vamos lá, para vocês entenderem de maneira mais concreta. O IGF-1, de fato, o índice elevado de IGF-1 circulante está associado a um risco aumentado no desenvolvimento de certas malignidades. Então, ou seja, o IGF-1 ele é uma proteína de crescimento, tá? Ela sinaliza crescimento e com isso vai acelerar ainda mais o crescimento das células cancerígenas. A diminuição de 30% na glicose, já foi dito que uma redução na glicose sanguínea desacelera o crescimento da célula cancerígena e aumentou de 5 a 10 vezes a proteína IGF-BP1. Essa proteína aqui, pessoal, ela inibe o IGF-1. Então, ou seja, o IGF-1 reduziu 50%. IGF-1 é uma proteína que acelera o desenvolvimento do câncer. Além disso, produziu de 5 a 10 vezes mais, ou seja, o jejum intermitente estimulou o organismo a produzir de 5 a 10 vezes mais o IGF-1, que é uma proteína que inibe. Então, ela já reduziu o jejum intermitente já reduziu 50% do IGF-1. Além disso, aumentou de 5 a 10 vezes a substância de uma proteína que inibe o restante. Então, ou seja,
Esse autor ele conseguiu verificar grandes efeitos benéficos do jejum intermitente nesses dois tipos de câncer, próstata e fígado. Essas condições geram um ambiente protetor que reduz os danos ao DNA e à carcinogênese, enquanto, ao mesmo tempo, cria condições hostis para células tumorais e pré-cancerosas, ou seja, produz então um ambiente hostil, ou seja, negativo para essas células. Então, esse ambiente aqui foi bastante negativo para as células cancerígenas. Automaticamente, para o tratamento do câncer, foi produtivo, né? Foi benéfica. Enquanto as células normais, ou seja, do indivíduo que não, a célula que não tem câncer, se adaptam de maneira favorável ao jejum intermitente, as células cancerígenas parecem não conseguir. Tá? Então, lembra que a gente verificou no começo do curso que o nosso organismo, as nossas células, até mesmo as células cerebrais, né? Os neurônios conseguem utilizar muito corpos cetônicos? Parece que as células cancerígenas não têm essa capacidade de usar corpos cetônicos. Então, está aí também outro benefício do jejum intermitente. E agora, pessoas que possuem câncer de próstata e hepático, fígado, em tratamento de quimioterapia. Okay? Então, todo mundo sabe que tratamento de quimioterapia acaba aqui levando a diversos efeitos colaterais no indivíduo, que é um tratamento de diversos tipos de drogas, de medicamentos pesados ali, que acaba que afetando bastante, principalmente o sistema imunológico desses indivíduos. E em um estudo preliminar de 10 indivíduos com uma variedade de neoplasias, a combinação de quimioterapia com jejum resultou em uma diminuição de uma série de efeitos colaterais comuns autorrelatados, causada por quimioterapia em comparação com os mesmos indivíduos recebendo quimioterapia durante uma dieta padrão. Então, o que foi verificado nesse estudo aqui? 10 indivíduos relataram que no período que eles fizeram jejum intermitente, o relato deles foi de que os efeitos colaterais percebíveis por eles foram menores quando comparado a esses mesmos indivíduos numa dieta feita padrão, uma dieta padronizada ali, comum, que os indivíduos já tinham costume de estarem se alimentando. Então tá aí também, nós verificamos no câncer de próstata e hepático, né, o benefício em reduzir o crescimento do câncer e o benefício nas pessoas no tratamento de quimioterapia em ter uma diminuição dos efeitos colaterais deste tratamento, tá?